Fala, meu povo! Tudo certo? Estamos de volta! Bisu do Ledu! E hoje nós vamos ter uma aula sobre inequações do segundo grau, dando continuidade ao que a gente vem falando sobre função do segundo grau. Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente resolve uma inequação, como ela é apresentada, né, nos vestibulares, como que isso é cobrado com relação a domínio e tal. Então, antes de mais nada, vamos começar a nossa aula pedindo para você colocar aqueles 3 Czinhos marotos aí do curtir, compartilhar e comentar, que é muito importante, beleza? E aí vamos começar então falando sobre inequação. Bom, Edu, inequação significa o quê? Se eu tenho uma equação, eu tenho uma igualdade, eu tenho uma comparação onde uma coisa é igual a outra. Quando eu falo em inequação, eu vou fazer uma desigualdade ou uma comparação entre o que é maior, o que é menor. Essa é a ideia de inequação. Quando a gente fala em inequação do segundo grau, o que a gente está querendo? Dar uma função do segundo grau, do tipo ax² mais bx mais c, né, onde o a não pode ser zero, né? Eu tenho ali as seguintes possibilidades. O f de x é maior que zero, a função é maior ou igual a zero, menor ou menor ou igual a zero. Ok. Edu, como é que eu vou fazer então? Qual o processo para poder calcular ou delimitar ou resolver uma inequação? Então nós vamos criar algumas regrinhas. Primeiro, vamos calcular o delta, né? Se eu tenho uma função, você vai ver que na aula passada nossa, o cardzinho está aqui em cima, nós precisamos fazer o estudo do sinal da função. E aí eu tenho lá as possibilidades do delta. O delta pode acontecer 3 coisas com ele. Ele ser maior que zero, pode ser menor que zero, ou pode ser igual a zero. Em função de cada delta, eu vou ter as possibilidades das minhas raízes. Lembra? Se o delta é positivo, eu tenho 2 soluções, ou 2 raízes reais distintas. Se o meu delta é igual a zero, então eu tenho 2 soluções, porém elas são iguais. E se o meu delta é negativo, dentro do conjunto dos reais, a gente vai dizer que não existe solução real. Então, calculando o delta, já vou ter mais ou menos a ideia de como é o esboço do meu gráfico. Outra coisa, olhando para o azinho, 2 coisas podem acontecer, né? Ou a minha concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Quando que acontece isso? Quando o meu azinho é positivo e quando o meu azinho é negativo. Então, só de bater o olho no A, eu já tenho o jeitão do meu gráfico. Calculando o delta, eu já sei se eu vou ter uma raiz só, 2 diferentes ou nenhuma. Bom, calculei o delta, aí eu vou então calcular as raízes. Na sequência, eu vou fazer o estudo do sinal. Então vamos pegar um exemplo aqui, fica mais fácil para a gente entender. Dada a função 3x² mais 8x menos 3, quais são os valores para que essa função seja maior ou igual a zero? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aquela minha função, vou pegar o 3x² mais 8x menos 3 e vou fazer a transformação dela para uma inequação. Tranquilo até aí? Tudo bem. Como o nosso primeiro passo é calcular o delta, calcular as raízes, nós precisamos então identificar quem é o azinho, o bzinho e czinho, que é muito importante para uma função do segundo grau. Então eu venho, quem está junto com o x² é o meu a, quem está junto com o x é o meu b, lembrando que ele leva sempre o sinal, e quem está sozinho ali, sem a variável, é o menos 3. Pronto, mostrei quem é o a, o b e o c. Então agora a gente vem e escreve, ó, delta é B2 menos 4 vezes A vezes C. Lembre-se de sempre quando você tiver com fórmula, falar a fórmula, escrever e falar para ativar as 2 memórias aí que você tem, a audiovisual, certo? Quando a gente vai fazer isso aqui, toma alguns cuidados, ó. O 8 ao quadrado menos 4 vezes 3, mas o C é negativo, então o aluno às vezes tem preguiça de colocar entre parênteses, mas coloque. Por que, Ledu? Porque essa expressão aqui é uma multiplicação, ó. Isso aqui é 4 vezes A vezes C. Então eu vou ter que multiplicar, inclusive com esse sinal que está aqui, fazendo guerrinha com ele depois. Para não esquecer disso e não achar que você está fazendo uma continha de menos, colocar entre parênteses é importante. Como é que fica então aqui, Ledu? Delta vai ser 8 vezes 8, 64. Multiplica normal. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Ok. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a guerra de sinal. Ó. Menos com menos, isso aqui dá mais. Ou seja, o meu delta vai ser 100. Pronto. Calculei meu delta. O meu delta é positivo.
Então isso vai garantir que eu tenha duas raízes reais distintas. Ok. Como é que eu faço isso agora, Edu? Vamos calcular usando aquela forma resolutiva, né, que as pessoas falam que é de Bhaskara, mas na verdade não é, mas é o menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, é só uma formulinha que a gente vai trocar aqui os valores. Como é que fica então? X igual a menos. O valor de b é 8, então ele continua ali, 8 negativo, mais ou menos a raiz de 100 dividido por 2 vezes a, onde o a é 3, então toma cuidado, né? Normalmente os alunos colocam 1 sempre, não, tem um a3 ali, então 3. Fazendo as contas, como é que fica? Então vamos lá, x', menos 8 mais raiz de 100 é 10, dividido por 6, x duas linhas, menos 8 menos 10, dividido por 6. Então isso aqui vai ficar, devo 8, eu tenho 10, sobra 2, 2 sextos, então isso aqui eu vou dar uma simplificada, vamos dividir por 2, vai dar 1 terço, e aqui, menos 8 com menos 10, eu devo 8, eu devo 10, eu estou devendo 18, e aí então eu tenho o menos 3. Perfeito? Fizemos aí o que a gente precisa. Nós calculamos o delta e encontramos as raízes. Agora vem a parte principal. Vamos fazer o estudo do sinal para que daí eu venha dar a resposta do meu problema. Quais são os valores de x que faz com que essa função seja positiva ou seja zero. Edu, eu preciso ser um expert em gráfico para poder resolver isso aqui? Não. O que a gente precisa? O que é esse estudo, né? Fazer o estudo do sinal. Nós vamos vir aqui e vamos traçar só a reta do eixo x, tá? Existe a reta do eixo y aqui também, mas a gente não precisa nos preocupar com ela. O que a gente vai fazer? Primeiro, nós olhamos para o nosso azinho e nós sabemos que a característica disso aqui vai acontecer isso, né? Vai ser uma concavidade voltada para cima. Sabemos que o delta é maior que zero, então eu vou cortar isso em 2 pontos. Então você pode vir aqui e fazer o esboço assim, ó. O meu gráfico vai ter que ser desse jeitão aqui. Pronto. Eu sei que ele vai cortar o eixo x em 2 pontos. Legal? Quem são esses 2 pontos? Esses 2 pontos são as raízes, são aqueles valores ali que a gente calculou. O menos 3 e 1 terço. Na ordem, eu venho do negativo, passo pelo zero e para o positivo. Então o que acontece? Qual dos dois é o menor? Menos 3. Então, o menos 3 vai ser essa primeira raiz aqui que eu vou colocar. Então, aqui, ó, menos 3. E a outra raiz aqui eu vou colocar 1 terço. Foram as duas que a gente calculou. Legal. Só que agora nós temos um probleminha. Edu, toda vez que a gente fala em comparação maior ou maior que, menor ou menor que, tem um símbolo que tem de maior e às vezes aparece um símbolo aqui com um tracinho embaixo de igualdade. O que significa isso? Nós já sabemos em aulas anteriores, mas vamos relembrar. Quando eu tenho maior ou igual, significa que a bolinha, ou seja, o nosso elemento, o número que eu estou olhando, ele me interessa, então é a bolinha fechada. É a tal da bolinha fechada, tal da bolinha aberta. Muitos alunos às vezes se confundem. Mas o que é essa bolinha aberta? A bolinha aberta é, eu não posso contar o primeiro número. Bolinha fechada, eu conto o primeiro número. Então se eu falar assim, números maiores que 1, o 1 não entra. 1,0001 entra, mas o 1 não. Números maiores ou igual a 1, o 1 entra. Então a bolinha fica fechada mesmo. No nosso caso aqui, ó, como ele está com um tracinho aqui embaixo, e aí você tem que perceber, olhou o sinal da desigualdade, vê se tem um tracinho embaixo. Tem? Bolinha fechada. Não tem? Bolinha aberta. Muito simples. Então agora eu venho, ó, as minhas duas bolinhas aqui, ou seja, esses dois valores de x, eles me interessam. Legal. Edu, como você disse, se tem um eixo y aqui seria como se fosse zero, aqui é positivo, para baixo é negativo. Então, essa parte aqui, ó, para cima, ela é positiva. Essa parte que está para cima também é positiva. E essa região que está para baixo do x, ele é negativo. Então, o que significa isso, Edu? Significa o seguinte, se o meu x que eu estou procurando for um número menor que menos 3, o resultado, a imagem daquela função vai ser positiva. Se ele for maior que 1 terço, o resultado é positivo. Se ele tiver entre menos 3 e 1 terço, o resultado, a imagem é negativa. Como nós estamos procurando os valores positivos, então qual vai ser a solução aqui? Qual o resultado que a gente está procurando?
A gente quer os valores positivos, então a gente quer essa região e quer essa. Como é que eu dou a solução aqui então, Edu? A solução é simples, ó. Solução. X é o número real, então eu vou colocar lá, x pertence aos reais, o famoso share. Tá o quê? De tal forma que o x seja menor que menos 3. Mas, Edu, tá a bolinha fechada, então menor ou igual. Ah, entendi. Ou ele pode estar da outra parte, ó. X maior. Bolinha fechada, maior ou igual que 1/3. Pronto. Essa é a resposta, essa é a solução para essa inequação. Será que eu acertei, Edu? Será que o que eu fiz está tudo certo? Tem como conferir? Vamos fazer um teste? Por exemplo, escolhe um número qualquer dentro da resposta que você disse que pode. E a gente volta aqui na nossa inequação e calculamos para ver se está tudo certo. Peraí, Edu, não entendi. Como assim? Por exemplo, pega um valor qualquer maior que 1/3. Maior que 1/3 é 2, né? Para pegar o número inteiro. Então, tem o 1, tem o 0. Ah, pode pegar o 1 até mais rápido, né? Então, olha lá. Tem o 0, 1/3 e 1. Vamos pegar o número 1. Então, x igual. Se nós viermos aqui na nossa inequação, olha lá, a inequação está assim, ó. Vamos escrever ela aqui, ó. 3 vezes x ao quadrado mais 8 vezes x menos 3, eu quero que dê um valor positivo, certo? Então, nós vamos escolher aqui o x igual a 1, porque 1 é maior que 1/3. Então, no lugar do meu x aqui, ó, eu vou escrever 1 e vou fazer a conta. Quanto vai dar isso aqui? 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3, 8 vezes 1 é 8, menos 3. Mais 3 com menos 3, isso dá 8. Aí eu te pergunto, 8 é um número maior ou igual a 0? É. Então tá certo, ó. Essa parte da resposta aqui tá ok. De forma análoga, eu posso fazer a mesma coisa, escolher um outro número antes do menos 3. Ou o próprio menos 3, para ver se dá certo. E além disso, se eu quiser verificar se essa região realmente vai dar negativo, eu pego alguém aqui dentro, entre menos 3 e 1/3. Por exemplo, 0. Se eu pegasse o 0, olha só o que ia acontecer. Eu colocava 0 aqui e colocava 0 aqui no lugar do x. Ou seja, agora eu estou adotando x igual a 0. 0 ao quadrado é 0, vezes 3 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, menos 3. A resposta foi menos 3. Menos 3 não é um número menor que 0? É. Então, realmente, olha lá. A resposta está aqui. E isso é o que eu não quero. Por isso que a minha solução, meu conjunto de solução, ficou estabelecido dessa maneira. Pedro, no nosso dia a dia aí, com relação a vestibular, né? Como são as questões que aparecem aí, como é cobrado? De que maneira que eu vou saber, que eu vou identificar que eu preciso usar a inequação do segundo grau? Então, muito usual é quando a gente está querendo determinar o domínio de uma função, seja ela qual for. Toda vez que a gente vai querer determinar o domínio da função, só para a gente lembrar, domínios são os valores de x, né? O valor que eu vou colocar na função, que eu vou aplicar e vai sair uma resposta do outro lado. Então, função, para a gente relembrar, entra uma variável independente, você faz o cálculo e mostra a resposta. Às vezes, a questão, o número que eu vou colocar aqui, não tem como dar solução. Então, esse número não pode fazer parte do domínio e eu tenho que, então, verificar quais que podem. Legal. Toda vez que acontecer uma situação dessa, eu vou ter que trabalhar as restrições. Quais são as possíveis restrições? Então, veja bem. Toda vez que a minha função estiver dentro de uma raiz, onde o meu índice for par, o resultado que está dentro da raiz só vai ser positivo ou pode ser zero. Tá? Então, toda vez que eu tiver alguma coisa dentro da raiz, que tenha variável ali dentro, uma função ali dentro, quando a minha função for maior ou igual a zero. Quando a minha função, eu tenho uma fração e ela aparece no denominador, já a gente vai falar sobre inequação produto e inequação quociente, então, quando ela aparece no denominador, a parte de baixo, ou seja, a variável que está no denominador, ela não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque eu não posso dividir por zero. Quanto é 5 dividido por zero? Não dá, né? É impossível. Jamais dividirás por zero, então não tem como. Beleza, se não tem como, então só tenho a minha função lá no denominador, eu tenho que fazer ela ser diferente de zero. Simples assim. Beleza, então com base nisso, vamos pegar um exemplo aqui, para a gente ver se a gente entendeu. Determine o domínio dessa função.
Então a minha função é raiz e eu tenho alguma coisa aqui dentro da raiz. Percebe que determinar o domínio é qual valor de x que eu posso colocar aqui dentro, de forma que esse valor dê solução. Então, Ledu, eu vou tentar. Vou colocar x igual a zero. Vamos ver o que acontece? Então, ó, x igual a zero, isso aqui dá zero, dá menos 49. Observe, o x igual a zero, se eu tenho aqui uma função, se eu estou construindo uma função, e eu estou adotando que o x é igual a zero, qual vai ser a imagem dele? Observe, isso aqui vai dar menos 49. E a raiz quadrada de menos 49, eu não tenho solução para ela real. Por quê? Porque é 7, Ledu? Não, 7 vezes 7 dá 49. Então é menos 7, Ledu? Menos 7 vezes menos 7 dá 49 e não menos 49. Então eu tenho aqui um problema, ó. Eu tenho um furo aqui, ó. Não tem imagem. Então, o x igual a zero não pode estar no meu domínio. Entendeu que é a ideia do domínio? E é isso que a gente vai tentar agora fazer. Vamos descobrir se existem valores que resolvem e quais são eles. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Isso aqui está dentro da raiz e isso aqui, ó lá, ele tem que ser maior e aqui também pode ser igual a zero, tá? Se der zero aqui, tá tudo bem. Quanto que é o valor de x que dá zero? Raiz de zero é zero, ok. Então, nós vamos pegar o menos x ao quadrado, vamos pegar aqui essa função e vamos dizer que ela é maior ou igual a zero. Pronto. Então, transformamos isso numa inequação do segundo grau. O que a gente precisa agora? Vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C e vamos fazer aquele passo a passo. Bom, nosso A é o menos 1, aqui é 14 e aqui é o menos 49. Vamos calcular o delta primeiro. Então, o delta é B2 menos 4 vezes A vezes C, onde o delta é 14 ao quadrado, 4 vezes, olha lá, o A é negativo, coloca entre parênteses. O 49 é negativo, coloca entre parênteses, não te custa nada, ok? Vamos ver então quanto vai dar o nosso delta. Vamos lá. 14 ao quadrado. Leandro, quanto que é 14 ao quadrado? É 14 vezes 14. E aqui eu vou dar aquele bizuzinho para você que eu tenho uma aula sobre isso, mas como que eu elevo ao quadrado rapidamente? Então vem, ó, pega o número 1 e escreve ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, então só que escreve com duas caras, 0, 1. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, escreve 16. Põe um sinalzinho de mais aqui. Agora vai ser, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1 dá 8. Soma, ó que legal, 196. Rapidinho. Então, isso aqui dá 196. E aí eu vou fazer a multiplicação normal. Então, vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49. Então, 4 vezes 49, olha lá. 4 vezes 9, eu venho aqui bonitinho, vai lá para cima, 196. Edu, como é que eu podia fazer o 49 vezes 4 mais rápido? Quanto é 50 vezes 4? De cabeça é 200. O que você faz? Tira um 4, 196. Então isso aqui é só para deixar você aí bem legal. Chique? Tá. Então agora vamos para o sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então o meu delta deu 0. Legal. Delta deu 0 significa que então eu tenho uma única solução, uma única raiz, certo? Que vai resolver isso. Então agora eu venho aqui e coloco x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então x vai ser menos o valor de b, que é 14, continua aqui, mais ou menos a raiz de 0, que é 0 mesmo, e aqui 2 vezes a. Cuidado que o a aqui é menos 1, então ele troca o sinal aqui, belezinha. Bom, daqui eu vou descobrir que teriam duas raízes, mas elas são iguais, então na verdade vai ficar menos 14 dividido por menos 2, 2 vezes menos 1. E isso aqui vai dar 7. Até aí, tudo bem? Ok. Como é que a gente faz agora o estudo do sinal? Você lembra? Você vem, passa o meu eixo X, ok? E aí nós olhamos. O nosso Azinho, ele é negativo. Então isso aqui vai dar uma carinha triste. Ok. Além disso, o meu delta é igual a 0. Então eu só tenho uma solução. Então o que significa? Que ele vai vir, vai bater aqui no eixo e vai descer. Segundo o estudo do sinal, como eu lembro que aqui existe um eixo Y, negativo e positivo, tudo que está para baixo do x é negativo, tudo que está para cima do x é positivo. Então, nesse caso, todos os valores de x vão dar imagem negativa. Quando for exatamente esse ponto aqui, que é o que a gente calculou, que é o 7, aqui dá 0. Ledu, como é que vai ficar então a resposta do meu exercício? Veja bem, o que me interessa? Eu quero os valores de x
que faça a função ser maior que zero. Maior que zero não tem como. Não tem nenhum valor de x que faça ficar positivo. Mas eu disse que pode ser igual a zero. Então existe um único valor aqui, que é o 7, que permite que isso aconteça. Então qual vai ser o conjunto solução? Ou seja, qual o domínio dessa função aqui? Como é que fica o domínio da função? O domínio vai ser, ó, x pertence aos reais. Ok. De tal forma que o x seja somente o 7. Como assim, Edu? Essa função só tem resposta para ela, só tem imagem se o x for 7. Qualquer outro valor de x vai dar resposta negativa. Negativo dentro da raiz quadrada não tem solução real. Então, observe, isso aqui é como se fosse um domínio assim, ó. Quando x for 7, a imagem vai ser 0. Percebeu? Por quê? Porque x igual a 7, eu tenho imagem 0, função 0. Vamos falar agora sobre inequação produto e inequação quociente, tá? Nós já temos uma aula sobre isso na função do primeiro grau e agora a gente vai expandir isso para a função do segundo grau. O que muda, Edu? Não muda praticamente nada. A forma de fazer, vocês vão ver que é a mesma. O que vai mudar é a análise da função. Como agora é segundo grau, eu vou analisá-la como segundo grau. Posso misturar a função do primeiro grau com o segundo grau? Sem problema nenhum, você vai ver que tem vários exercícios que vão misturar. Então, qual que é a regra para a gente relembrar para resolver uma inequação, tanto produto quanto quociente? Primeiro, nós precisamos fazer o estudo do sinal de cada uma das funções separadamente. Vamos fazer o quadro de sinais, a gente já vai ver o que é, e no final eu faço a análise e dou a solução para o exercício. Então, Edu, como é que cai isso, né, no vestibular? Normalmente, de novo, mostrando para você. Ou resolva, ou então ele coloca assim, encontre o domínio da função. Percebe que eu tenho uma função dentro de uma raiz, e aqui eu tenho uma divisão, tenho um quociente. Uma função aqui do segundo grau e eu tenho uma outra função aqui embaixo do segundo grau. Ok? Tá. O que eu quero é quais são os valores de x que, substituindo aqui nessa função, faça essa conta toda ter solução. Para ter solução, você concorda comigo que tudo isso aqui, ó, que está aqui dentro, tudo isso aqui, ó, ele precisa ser positivo, maior que zero, certo? Mas também pode dar zero, porque a raiz quadrada de zero é zero. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa continha aqui e transformei numa inequação, onde, na verdade, eu tenho uma divisão de duas equações, ou inequações. E aí, então, eu tenho uma inequação quociente. Como é que eu vou resolver isso? Nós vamos chamar de inequação 1, vamos chamar de inequação 2, vamos fazer o estudo do sinal delas individualmente, e aí nós vamos resolver. Então, vamos começar fazendo o que a gente vai chamar de estudo do sinal. E aí eu aconselho você, principalmente agora no começo, que você vai estar fazendo os primeiros exercícios, faz passo a passo. Faz o jeitinho que eu estou fazendo aqui, que não tem erro. Então, vamos lá. Menos x quadrado mais 5x menos 4. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Independente do que eu quero lá, eu quero que isso aqui seja positivo, certo? Mas independente disso, o estudo do sinal pede que você faça aqueles cálculos, lembra? Preciso achar o delta, preciso achar as raízes e fazer a análise do estudo do sinal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos ver se isso aqui tem raízes, ou seja, vamos calcular o delta. Então, o Azinho meu aqui é menos 1, o B vai ser 5 e o meu C é menos 4. Quem vai ser o meu delta? Então, vamos lá. Delta é 5 ao quadrado menos 4. Lá, o A é menos 1 e o C é menos 4. Dentro do parênteses que a gente já sabe. Delta vai ser 25, 4 vezes 4, 16. Isso aqui dá menos 16, onde o meu delta dá 9. Se o delta deu 9, eu tenho duas soluções. Ok. Quem são as raízes? As raízes você pode calcular por soma e produto ou por Bhaskara, tá? Eu vou calcular aqui por soma e produto só para você relembrar que a soma é menos B sobre A e o produto é o Czinho sobre A. Então, a minha fórmula é menos o valor de B, então é menos 5, dividido por A, que é menos 1. Isso significa que as minhas duas raízes somadas dá 5. E C sobre A, então C é menos 4, meu A é menos 1, significa que a multiplicação das raízes dá 4. Edu, como é que eu resolvo por soma e produto? Você sempre olha para a multiplicação e pergunta,
Tem dois números que multiplicaram dá 4? Ué, tem. Quais são eles? O número 1 e o número 4, o número 2 e o número 2. Quando eu multiplicar, tem que dar um valor positivo. E quando eu somar, tem que dar 5 positivo. Então, veja bem, 2 vezes 2 dá 4, mas quando eu somo, ele não dá 5. 1 vezes 4 dá 4, quando eu somo dá 5. Então, eu encontrei as raízes, ó. Se eu encontrei as raízes, como fica o estudo do sinal dessa função? Como é que ele vai ser feito? Então, eu venho aqui, ó, eu vou traçar o meu eixo x, ok? Aqui, o meu ar é negativo, a carinha é triste, então ele vai cortar aqui em 2 pontos. Quem são esses 2 pontos que ele cortou? Os dois que eu calculei, são as raízes, ó, o número 1 e o número 4. Ok? Tá. Percebe que o resultado da minha conta, eu quero que seja maior ou igual a zero. Então, igual a zero me interessa. Então, esse ponto aqui é bolinha fechada e aqui também é bolinha fechada. Por quê? Porque o 1 e o 4 faz dar zero e ele me interessa. Vamos fazer só o esboço do sinal. Para baixo aqui do meu eixo x é negativo, para baixo do meu eixo x é negativo, para cima é positivo. Então, isso aqui, ó, que é o que vai me importar para o estudo do sinal e fazer o quadro de sinais. Então, isso aqui está analisado, está feito o estudo do sinal da parte de cima da função. Edu, o que eu tenho que fazer agora? A mesma coisa, só que agora eu vou pegar aqui, ó, essa segunda função, x² mais 14x mais 48, só que, ao invés de igualar ele a zero, eu vou dizer que ele não pode ser igual a zero. Por que, Edu? Porque ele está no denominador. Então, o valor que eu for dividir aqui, se aqui aparecer zero, vai dar problema. Então, o que a gente faz? A gente já coloca ele diferente de zero. Por quê? No cálculo em si não vai mudar absolutamente nada. Mas, na hora de montar o gráfico, eu vou saber que a bolinha aqui tem que ser aberta. Independente se está pedindo para a bolinha ser fechada ou não. Eu não entendi. O problema está dizendo que a conta tem que ser maior ou igual a zero. Mas essa conta não pode dividir por zero. Então isso aqui, ó, garante que eu não erre na hora de fazer a análise do meu exercício, tá? Então, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez no anterior. Só é trabalho, ó. Eu vou achar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vou calcular o meu delta, então o meu delta vai ficar 14 ao quadrado vezes 4 vezes 1 vezes 48. Nós sabemos que 14 ao quadrado dá 196, certo? A gente já fez essa conta agora mesmo. E aí, 4 vezes 8, 8 vezes 4 dá 32, vão 3, 4, isso aqui dá 192. Então, o meu delta deu 4. Legal, delta deu 4. Tem, então, possibilidade de calcular as raízes, e são duas distintas. Como é que eu faço isso? Vamos fazer por Bhaskara, claro, como eu fiz todo um produto, vamos fazer por Bhaskara para você ficar sempre treinando os dois e ver qual para você é melhor. Então, x é igual a menos b, vai ficar menos 14 mais ou menos a raiz quadrada de 4 dividido por 2 vezes 1. Então, daqui eu vou ter duas soluções. Menos 14 mais 2 dividido por 2, menos 14 menos 2 dividido por 2. Menos 14 com menos 2 dá menos 12 dividido por 2, isso aqui dá menos 6. Primeira resposta. Menos 14 com menos 2 dá menos 16, dividido por 2 dá menos 8. O que significa aquele menos 6 e menos 8? São as raízes. Nós vemos aqui agora e colocamos nosso eixo x. Agora a gente vai analisar. A carinha é feliz ou a carinha é triste? A carinha é feliz, logo a igual a 1, positivo. Então significa que ele vai cortar aqui em 2 pontos. Legal? Quais são os pontos? O menos 8 e o menos 6. Só toma cuidado para colocar no lugar certo. E aí, agora vem um grande detalhe. Observe que aqui eu fechei as bolinhas porque era igual. Aqui, ó, você precisa deixar a bolinha aberta. Por quê? Porque não pode ser zero. E se você colocar o menos 8 nessa conta, isso aqui vai dar zero. E dividir por zero não pode. Se você colocar o menos 6 nessa conta, vai dar zero embaixo e não pode. Qual o estudo do sinal? Então agora vamos lá. Para cima do eixo x, positivo. Para baixo do eixo x, negativo. Para cima, positivo. Tudo bem? Fizemos o estudo do sinal da primeira, fizemos o estudo do sinal da segunda. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o quadro de sinais. Como é que eu monto esse quadro de sinal, Edu? Então nós vamos pegar uma linha
que é a primeira análise que a gente fez da primeira função. A segunda linha, que é a análise da segunda função. Se tiver mais funções, eu coloco mais linhas, ok? E no final vai ter uma linha, que é o eixo X, onde eu quero a solução. Onde está a solução? Lembra que aqui, ó, eu queria que tudo isso fosse maior ou igual a zero. Então, a resposta que eu vou procurar aqui é o maior ou igual a zero. Edu, como é que eu faço agora para montar o meu quadro de sinais? Do jeitinho que está aqui, ó, nós vamos reproduzir para cá. Então, eu tenho que tomar só um cuidado. Aqui eu tenho o número 1, 4, aqui eu tenho o número menos 8 e menos 6. Então, o que eu preciso fazer? Colocar em ordem os números. Então, mais ou menos, a gente vai fazer o seguinte, ó. O número 1 a gente vai colocar aqui e o número 4 a gente vai colocar aqui, na primeira função. E na segunda função, eu vou colocar aqui o número menos 8 por aqui e vou colocar aqui o número menos 6 por aqui. Então, tá feito. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos traçar o nosso quadro de sinais. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer um tracejado em cada número para trazer aqui para a resposta esses valores, ó. O 6, menos 6 aqui. Vamos buscar o número 1, trazer o número 1 para cá. E vamos buscar o 4 e trazer o 4 para cá. Beleza? Tá. A princípio, tudo bolinha aberta. Tudo bolinha aberta. E aí eu vou fechando de acordo com o que tem. Então, por exemplo, o número 1 é bolinha fechada, o número 4 é bolinha fechada. Tá vendo? Então, bolinha fechada. Já o número 6 e o número 8, observe que eles são bolinha aberta. Ou seja, o menos 6 e o menos 8, ele não pode entrar no conjunto solução, como a gente determinou aqui. Então, ele tem que vir com bolinha aberta. Como esses dois são bolinhas fechadas, eu posso fechar já aqui na resposta, que não tem problema. Porém, os que estão abertos, ficam abertos. Ok. E agora, Edu, como é que a gente faz? Do jeitinho que está aqui, ó, os sinais, eu vou escrever. Então, antes do número 1, ele é negativo, então vai ficar ó, negativo, negativo, negativo. Entre 1 e 4, ele é positivo. A partir do 4, ele volta a ser negativo. Então, eu transcrevi exatamente como está aqui. O segundo lá, olha só, o menos 8 está aqui e antes dele é positivo. Entre o menos 8 e o menos 6, ele é negativo. A partir do menos 6, ele torna-se positivo. Simples assim, sem nenhum problema. Agora, a gente vai fazer uma guerrinha de sinal, porque isso aqui é uma divisão. Então, eu estou dividindo um número positivo por positivo, positivo por negativo, negativo, né? Então, eu estou fazendo divisões. Então, vamos fazer aquela guerrinha de sinal que a gente está acostumado. Sinais iguais, eu tenho valor positivo, sinais diferentes, eu tenho valor negativo. Então, eu venho e faço guerrinha de sinal, ó. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Mais com menos, menos, aqui mais e aqui menos. Pronto. Fizemos o quadro de sinal. Terceira e última parte. Agora a gente vai fazer a análise e dar a solução. A análise é a pergunta. O que eu quero? Eu quero imagem positiva ou igual a zero. Então agora, onde aparecer positivo é a região que me interessa. Então agora eu venho e faço aqui, ó. Entre menos 8 e 6, isso aqui é a solução. Entre 1 e 4, isso também é solução. E aí, como é que eu faço agora para dar a resposta do meu exercício? Eu venho e coloco a solução. X pertence aos reais, ele é um número real. E agora eu vou escrever esses intervalos. De menos 8 a menos 6 é positivo. Então eu vou escrever assim, ó, menos 8 menor que x menor que menos 6. Edu, por que você não colocou o sinalzinho de igual aqui? Porque aqui a bolinha é aberta. Se eu coloco o sinal de igual aqui e tem alternativa com isso, eu marco, eu erro a questão. Entendeu? Mas só isso é a resposta? Não, a resposta pode estar aqui, ou, então eu vou colocar uma palavrinha ou aqui, ou ela pode estar entre 1 menor que x menor que 4. Edu, e agora? Põe o sinal de igual? Põe, porque agora a bolinha é fechada, então eu vou colocar aqui, ó, menor, menor de igual. E assim eu tenho a solução para aquela função onde eu estou calculando o domínio, né, determinando o domínio daquela função. Só por curiosidade, isso aqui também poderia ser escrito na forma de intervalo. Como seria uma solução para intervalo? Veja bem, ele vai do menos 8 até o menos 6 aberto. Então seria
parênteses, no menos 8, parênteses, no menos 6, união, porque a palavra é ou, e aí eu tenho colchetes começando no 1, dizendo que 1 entra, 4 fechando o colchete, dizendo que esse cara também entra. Então, isso aqui mostra uma outra maneira de dar a mesma solução para esse tipo de questão. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado, né? Uma aula curtinha, a gente prometeu aí que sempre vai ficar em torno de máximo meia hora. Tem bastante exercício para você resolver, procurar na internet. Se aparecer dúvida, coloca nos comentários. Se você não entendeu alguma coisa, quer que a gente faça aí algum extra, põe nos comentários. E se você curtiu, é lógico, dá aquela curtida, deixa o seu like, compartilhe, que é muito importante, não custa nada, não te custa nada. E segue a gente aí no canal, coloca aí se inscrever, aciona o sininho, toda terça-feira a gente está mandando um vídeo novo para você. Tem várias coisas interessantes no nosso shorts também, tem nosso canal no Instagram, nós estamos no TikTok, ou seja, Bizu Edu está sempre com você. Um fortíssimo abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!